Lembra daquele episódio de Dudu e Edu em que eles bugam o universo? É possível que o Dudu e Edu seja o desenho que eu mais gosto do Cartoon Network, invicto, de todos os tempos. Ele tá comigo desde muito cedo, e desde muito cedo eu sinto uma conexão com ele, eu não sei dizer. Mas ele é muito caro pra mim, muito embora eu saiba que existe coisa mais complexa, mais sofisticada, até em desenhos infantis. A trama de Dudu e Edu, se é que se pode se chamar assim, era uma coisa que eu acho que eu me identificava muito. Eram três meninos, o Dudu e o Edu. Cada um deles tinha uma personalidade distinta que um complementava o outro. O Edu, ele era o líder, ele era o cara mais egocêntrico, o cara que tinha as ideias, que era proativo e não pensava bem nas coisas. Enquanto o Dudu, ele era mais analítico, mais curioso, científico, mas ele era mais tímido e ele precisava dos outros para ser impulsionado a fazer as coisas, enquanto o Du, ele vivia meio que no mundinho dele, ele tinha uma imaginação muito fértil, ele vivia de filmes B e era isso que captava a imaginação dele, que era muito forte ao ponto dele falar umas coisas sem sentido, mas essa dinâmica era super divertida entre eles. E também o fato de que eles eram os excluídos, as crianças populares não gostavam deles, mas isso eu só vim a perceber depois de anos. Na época que eu era criança, quando eu assistia a isso, o que me cativava muito mais era a arte, a animação, e eu acho que eu sei por quê. A animação era uma coisa muito louca, caótica, cativante. Os personagens, eles não tinham um jeito certo de desenhar. Eles eram elásticos, eles faziam doideiras, eles eram personagens de desenho com D maiúsculo. Era tudo doido, era uma energia, um caos, um senso de humor meio maldoso, mas que eu adorava, que me fascinava. E eu acho que não existe exemplo melhor do que é Dudu e Edu do que o episódio 1 mais 1 é igual a Du. O episódio começa com o Du tendo profundos questionamentos de ordem existencial na casa do Edu, de madrugada. Essa curiosidade por respostas faz ele virar a noite inteira tentando descobrir se a luz da geladeira desliga quando fecha a porta e impede o Edu de dormir. O Edu então leva ele para casa do Dudu, que está desmontando um rádio antigo para aprender como funciona, pelo puro prazer do conhecimento. Isso inspira o Edu a achar que, se eles fizerem uma descoberta revolucionária, eles ficariam famosos e ricos. Sendo bem honesto, é uma forma meio forçada de fazer o episódio andar. O Edu é superficial demais para chegar nessa conclusão. Mas enfim, eles saem em busca de entender a garagem de tralhas do Du, mas a metodologia deles não vai para muito longe. A busca leva eles até o Rolf, que obriga eles a ouvir uma história louca do país dele. E de repente tudo muda quando o Du se agarra numa árvore e revela que ela tem a finura de uma tábua. O Edu se afasta um pouco e descobre que a casa à distância são igualmente ilusórias, como se fosse um cenário de filme. A partir daí, a normalidade e a lógica começam a se desintegrar. Eu não vou ficar contando passo a passo do que acontece, porque é muito humor visual e isso é inútil tentar explicar falando. Mas os dois começam a torcer a realidade ao seu bel prazer. O Edu come o sol e fica à noite, arranca um contorno do Jimmy, corta um buraco no nada com um serrote, até chegar ao ponto que o mundo em volta deles fica completamente pirado, surreal, sem lógica e totalmente desprendido da realidade. Parece uma arte do Steve Ditko. O Du enche uma nuvem aqui numa bexiga e eles saem voando até que atinge a ponta do lápis do animador e estoura. Nisso, os dois voltam ao mundo real, onde dá-se a entender que na verdade eles estavam imaginando tudo isso, mas eles não sabem disso ainda até o Du tentar arrancar a boca da irmã chata Sarah, o que não dá certo, e a Sarah corre atrás deles de raiva. Eles fogem dela e o Dudu e o Edu acabam caindo no esgoto. Fechando o episódio com chave de ouro, o Du arranca o cano inteiro do chão e sai correndo, segurando ele com seus dois companheiros dentro, e mostrando que num desenho como esse, a diferença entre o real e o absurdo não é muito bem definida. Quando eu era criança e eu vi esse episódio pela primeira vez, eu sabia que eu tava vendo uma coisa diferenciada. Eu não tinha sequer vocabulário para tentar explicar o que eu tinha visto e por que me fascinou. Uma vez eu lembro que eu falei, nesse episódio eles tentam descobrir os segredos do mundo e acabam descobrindo os segredos do desenho. Não era só piração, era uma piração que me fazia pensar a própria estrutura, o próprio conteúdo do desenho, de tudo que era desenho. É meio que um fato consumado que
Animação, desenho pode ser qualquer coisa, mas é raro você ver animação ser qualquer coisa, tanto quanto é nesse episódio. É uma coisa tão diferenciada que eu revi esse episódio pra fazer esse vídeo com a minha namorada e ela se sentiu desconfortável, tava se sentindo mal, como se ela estivesse passando pelo mesmo desconforto que os personagens. É uma coisa diferente. E eu acho que é assim justamente porque o criador do desenho, o Danny Antonucci, queria mostrar que a animação podia ser qualquer coisa. O Danny Antonucci, ele passou quase uma década inteira trabalhando nos estúdios da Hanna-Barbera, que, se você não sabe o que é, foi um dos maiores estúdios de animação do século XX nos Estados Unidos, mas também promoveu uma certa estagnação, porque eles eram focados em produção em massa, de forma repetitiva e usando o mínimo possível de animação. Os desenhos deles são muito icônicos, mas eles são muito pouco ambiciosos. E eles serem a principal produtora de animação durante mais de 2 décadas significava que a animação americana em geral era muito restrita. Mas aí, quando chegou nos anos 90 e a Hanna-Barbera foi convertida para a Cartoon Network e eles promoveram uma renovação das animações, o Antonucci, ele pegou essa oportunidade para experimentar com vários outros estilos de animação que antes não eram possíveis ou viáveis. E eu nem tô falando que o Antonucci era um pioneiro. Tinha muito mais pessoas trabalhando no Cartoon Network, e também porque as influências deles eram os clássicos. Tudo que tem no do Edu, você consegue ver exemplos na obra de Tex Avery, Chuck Jones, os irmãos Fleischer, e sim, William Hanna e Joseph Barbera dos anos 30 e 40, quando eles faziam Tom e Jerry. Para mim, ele tá retomando o que os mestres dele tinham deixado pra trás para tentar levar a animação pro futuro. Eu tenho pra mim, aliás, que esse episódio é uma constatação artística do Antonucci. Ele é da animação independente, então ele tem muito dessa energia experimental, criativa, e agora com o do Edu ele finalmente tem um orçamento para pôr isso em prática, para fazer coisas que ele não conseguiria antes. Eu não sei dizer se isso que eu falei era de fato a intenção dele, mas pra mim serviu até de forma didática quando eu era criança. Eu não sabia o que era surrealismo, metalinguagem, essas palavras complexas, mas esse episódio me fez pensar as coisas que eu assistia de uma forma diferente, me fez expandir a minha concepção do que é os desenhos, as histórias, a arte que eu via. Se hoje eu tenho esse canal, se hoje eu gosto de discutir animação de forma aprofundada, foi porque esse episódio me mostrou que a animação é um poço quase inesgotável de ideias e possibilidades.